E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro e nesse vídeo a gente vai ver a diferença entre os sistemas de cor RGB e CMYK. E para que a vida de vocês aí não fique só em preto e branco, deixa o like no vídeo e compartilha ele com aquela pessoa que sempre teve dúvida na diferença entre esses dois sistemas de cor aqui. E isso também vai me ajudar a bater as metas aqui do YouTube para que o canal continue crescendo. E agora, sem perder mais tempo, vamos lá! Então galera, esse aqui é um assunto que confunde muita gente e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui em primeiro lugar. E eu espero conseguir trazer aqui um esclarecimento, pelo menos de forma geral, ou sanar algumas dúvidas básicas sobre esse assunto aqui. Então agora vamos começar falando sobre o sistema de cores RGB. Essa sigla aqui significa Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. E esse sistema de cores aqui é um sistema aditivo baseado em luz. Então, o que isso aqui significa? As cores que a gente enxerga, elas podem ser formadas de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é quando a gente tem alguma coisa, que gera essa energia, gera essa luz diretamente na frequência dela, ou seja, exatamente naquela cor que a gente vê. E a segunda maneira é através da adição de um ou mais feixes de luz, ou seja, a superposição de diferentes frequências luminosas. Um exemplo muito conhecido disso é quando o famoso cientista Isaac Newton passou um feixe de luz branca do Sol através de um prisma e esse prisma conseguiu dividir esse feixe. E essa divisão gerou aquele arco-íris que a gente está vendo aqui na imagem. E o que isso significa? Que a luz branca do Sol ela é composta por todas essas cores que a gente está vendo aqui que o prisma conseguiu dispersar. Ou seja, o que a gente consegue ver com esse experimento é que não existe uma frequência de luz branca. O que acontece é que a superposição de todas essas cores, de todas essas frequências luminosas diferentes, elas geram a luz que a gente enxerga como sendo branca. Tá, mas e agora? O que é que diabos isso aqui tem a ver com RGB? O fato do RGB ser um sistema de cores aditivo baseado em luz significa que se a gente modular a intensidade dessas três cores diferentes, ou seja, se a gente variar as intensidades dessas três luzes diferentes, dessas três frequências diferentes, a gente vai conseguir obter uma infinidade de cores, que é basicamente aquilo que a gente vê na tela do celular, no monitor do computador, na TV e por aí vai. Um exemplo disso é a geração da cor magenta, Essa cor ela não tem uma frequência específica dela, ela é feita pela superposição das cores vermelha e azul. Por isso que se vocês pegarem um arco-íris, que tem todas as frequências de cor que a gente enxerga, que vai do vermelho, que é a de menor frequência, até o violeta, que é a de maior frequência, vocês vão ver que ali no meio não existe a cor magenta. Então se um pixel de uma tela de um computador, que é composto por 3 emissores de luz, ali o sistema de LED dele, for colocado para emitir a luz vermelha e a luz azul, cada uma nas suas intensidades máximas, aí a superposição delas vai fazer com que a gente enxergue a cor magenta. Um outro fato curioso é que existem outras cores puras que também podem ser geradas através do RGB. Um exemplo disso é a cor amarela, que a gente vê que ela está presente no arco-íris, naquele experimento do prisma, e a gente pode gerar ela através da superposição do vermelho com o verde. E essa imagem aqui que vocês estão vendo é aquela mistura clássica das três cores do RGB, onde a intersecção das três, nas intensidades máximas delas, gera a cor branca. E agora, se eu quiser gerar uma outra cor diferente, como esse laranja aqui que eu pintei aqui na tela, como que eu posso fazer? Aqui eu vou diminuir toda a intensidade da luz azul, ou seja, vou retirar ela por completo e vou diminuir a intensidade da cor verde. E dessa forma, como vocês podem ver, eu consigo gerar esse tom de laranja aqui. E qual que é o motivo de ser o RGB especificamente, não outras 3 ou 4 cores, afinal? Isso aqui tem a ver com a biologia da nossa visão. Existem 3 tipos de cones que são células fotorreceptoras da nossa retina. O primeiro tipo ele tem o maior estímulo em luz de frequência baixa, ou seja, o vermelho. O segundo tipo em luz de frequência média, que é o verde. E o terceiro tipo em luz de alta frequência, que é o azul. Tá, e agora, quando que eu uso o sistema RGB afinal? Sempre que a gente vai escolher alguma cor de alguma coisa que vai aparecer na tela, a gente pode utilizar o sistema RGB. Isso não se aplica necessariamente quando a gente está fazendo alguma pintura digital. Pintura digital, a gente está simplesmente sobrepondo cores no sentido de substituir elas. Se eu pego um pincel com uma transparência específica e tal, depende do tipo do meu pincel, do tipo de textura dele, e eu pintar alguma cor na tela, nessa minha pintura digital, e depois eu botar outra cor por cima, essa cor simplesmente ela vai começar a substituir aquela cor que eu tenho embaixo. Então o que a gente faz na pintura digital é escolher uma cor e usar ela na tela, e depois a gente passa outras cores por cima, fazendo essa mistura que é uma mistura mais de substituição mesmo. Claro que a gente também pode realmente usar um sistema aditivo na nossa pintura digital, só que isso aí vai envolver mais de uma camada e depois a gente tem que começar a trabalhar com os modos de mesclagem delas. Então isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Então, voltando aqui ao ponto, se vocês aprenderem como funciona a composição de cores RGB, vocês vão poder modular essas 3 intensidades diferentes e criar a cor que vocês quiserem, basicamente.
Então agora vamos falar sobre o sistema CMYK. Diferentemente do RGB, esse sistema é um sistema subtrativo baseado em pigmentação ao invés de luz. CMYK significa ciano, magenta, que essas duas cores levam o mesmo nome tanto em inglês quanto em português, yellow, que é amarelo, e o K é a última letra de black, que significa preto, ou também pode significar key, que é chave, já que o preto é uma cor-chave para dar definição e contraste. E um outro motivo também de se utilizar a letra K para representar a palavra black ao invés da letra B é exatamente para não confundir com o B de blue do sistema RGB. Tá, e agora o que significa ser um sistema de cor subtrativo diferentemente do aditivo? Os pigmentos que estão nas tintas, nos lápis de cor e tudo mais, eles não geram luz, diferentemente de um LED de uma televisão. O que esses pigmentos fazem é interagir com a luz que chega até eles. Ou seja, esse pigmento ele tem a capacidade de absorver uma parte da luz e aquilo que ele não absorve é refletido e é essa cor que a gente acaba enxergando. Por exemplo, vamos pegar um pigmento amarelo. Ele absorve as frequências mais altas da luz solar. Então ele vai interagir, ele vai absorver as cores azul e violeta e as outras cores ele vai refletir. E o resultado da superposição dessas outras frequências, dessas outras cores que ele reflete, é que faz com que a gente veja a cor amarela mesmo. E exatamente pelo fato desse sistema ser subtrativo, que quanto mais pigmentos a gente misturar, mais frequências diferentes da luz vão ser absorvidas por esses pigmentos e menos frequências vão ser refletidas. Então, quanto mais a gente mistura os pigmentos, mais escura vai ficar a nossa cor, porque cada vez mais luz é absorvida e menos luz é refletida. Então, o sistema CMYK ele é utilizado exatamente quando a gente vai fazer uma impressão, vai fazer um desenho com lápis de cor ou até uma pintura a óleo. Quanto ao lápis de cor, tem um detalhe importante que eu tenho que ressaltar, mas isso eu vou comentar depois quando eu estiver fazendo o desenho desse vídeo. E o sistema CMYK foi criado dessa forma exatamente pelo ciano ser o pigmento que absorve a luz vermelha, o magenta ser o pigmento que absorve a luz verde e o yellow, que é o amarelo, ele absorve a luz azul. E é dessa forma que ele se relaciona com o sistema RGB e é por isso que a gente consegue criar uma gama gigantesca de cores com esses pigmentos. E agora, antes de eu dar uns exemplos aqui relacionando esses dois sistemas, tem uma coisa que eu tenho que comentar que é importante sobre o CMYK. Cores muito vibrantes, como por exemplo um verde neon, a gente não consegue gerar através da mistura desses três pigmentos, ou talvez 4, incluindo o preto, né? Nesses casos, são geradas pigmentações específicas com essas cores. O CMYK é simplesmente o sistema que mais abrange uma gama gigantesca de cores. Não significa que a gente consegue fazer todas as cores usando só o CMYK em si. Então, para isso, a gente precisa de uma diversidade de pigmentos mesmo. Se alguém aí de vocês faz ou já observou alguém fazendo alguma pintura a óleo, vocês vão conseguir perceber esse tipo de coisa. E agora, para exemplificar e mostrar melhor como que esses dois sistemas se relacionam, vamos pegar essa imagem aqui do sistema RGB. Aqui na intersecção das três cores, a gente tem a cor branca. Se eu retirar dessa superposição dessas três frequências de luz a frequência de cor azul, vocês podem ver que me sobra a mistura entre o vermelho e o verde, e isso me dá amarelo. Se lembra que eu comentei que o pigmento amarelo ele absorve as frequências altas, ele absorve o azul e o violeta? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui no RGB. Quando eu tenho a cor branca e eu retiro dessa cor branca o azul, vai me sobrar o amarelo, que é exatamente aquilo que a pigmentação amarela faz. Ela pega a luz do sol e retira o azul. E tudo que ele reflete nos dá o amarelo. Então, se vocês entenderam bem aquilo que está acontecendo aqui, vocês podem pegar o sistema RGB e já conseguir deduzir através disso o sistema CMYK também. E um outro detalhe que eu tenho que comentar sobre o CMYK antes que eu me esqueça é que a mistura dessas três cores na real não nos dá preto. E isso basicamente acontece por alguns fatores, como algumas ineficiências nas misturas dos pigmentos, algumas características da absorção de luz deles também e por aí vai. Mas o que importa aqui é que vocês entendam que essa mistura não gera o preto, mas sim um marrom escuro, e se a gente quiser ele, é só adicionar, como diz no próprio nome do sistema CMYK. Então agora, depois dessa explicação maneira aí, vocês estão me devendo um like, pelo menos eu acho isso, né? E vamos agora para um desenho, onde eu vou usar lápis de cor e vou fazer mais alguns comentários importantes. Então galera, vamos começar o desenho aqui. Essa primeira parte aqui de estrutura e tudo mais, eu vou ir avançando mais rápido, até porque não é o foco do vídeo, para a gente poder ir direto para a parte de cores. Bom, alguns comentários sobre esse desenho aqui. Eu estou me baseando naquela série de jogos clássicos do Resident Evil para criar esse personagem, e eu estou fazendo ele de um jeito que eu acredito que ele se enquadraria naquele universo. As roupas dele são mais ou menos similares àquilo que a gente vê nos jogos. Então a ideia aqui é encontrar uma pose legal para esse cara, que vai ser um policial investigador, e depois que eu finalizar toda essa estrutura dele, eu vou fazer um pequeno contorno com uma fine pen. Isso aí não é um line art em si, né? É só para eu encontrar melhor as formas na hora de pintar o desenho.
Então, para começar a pintura desse desenho aqui, eu vou utilizar os lápis da Koh-i-Noor, ou Koh-i-Noor, não sei como é que se pronuncia corretamente o nome dessa empresa aqui. E esse aqui é um conjunto de 12 lápis de cor da linha Polycolor. Eu vou começar colocando aqui um azul clarinho, de forma bem leve, né, sem pressionar muito no papel, porque essa cor vai me ajudar a determinar melhor o clima do desenho e também os caminhos visuais ali dentro, como que as cores vão conversar entre si, ainda mais porque eu vou improvisar essa pintura, né? Eu tenho uma ideia das cores na minha cabeça, mas não é nada definitivo, então essa cor de base ela vai me ajudar bastante. Agora eu vou começar a colocar umas tonalidades verdes, que são referentes à roupa dele, e vocês podem ver que eu faço isso de forma bem leve. E o motivo de eu fazer isso é porque eu quero passar outras camadas de cor por cima, e também porque fica mais fácil construir o desenho aos poucos, em camadas. E isso pelo menos na técnica que eu uso, né? Porque a quantidade de lápis de cor que eu tenho aqui ela não é grande, ou seja, eu não tenho uma cor específica já definida para cada ponto, então eu vou ter que fazer uma mistura dessas cores para gerar cores novas, utilizando essa teoria que a gente comentou sobre o sistema CMYK. Para a pele eu vou aplicar aqui um tom laranja, né, bem suave, bem sutil, para ficar aquela coisa um pouco mais rosada. Claro que também dá para utilizar o vermelho, só que eu acho que o vermelho ele é um pouco intenso, o laranja ele é mais suave para fazer pelo menos uma primeira camada. Eu começo agora também a fazer algumas indicações com a cor vermelha, como se tivesse uma luz vindo ali do lado direito da folha, né? Então esse lado dele ali vai ser um lado um pouco mais claro e vai ser mais influenciado pela fonte luminosa. Uma coisa que vocês têm que se ligar bastante aqui nesse modo de pintura com lápis de cor é que ele é difícil de apagar, né? Claro, existem borrachas melhores que até conseguem fazer isso, mas a folha também não vai ficar aguentando toda hora apagando várias vezes. Por isso que eu acho muito boa essa ideia de construir o desenho em camadas e colocando a cor aos poucos, né? Constrói um pedaço do desenho, vai para outro e fica indo e voltando até as cores começarem a conversar entre si e fazer sentido. Antes eu tinha mencionado que eu queria falar uma coisa importante sobre o lápis de cor, e a questão aqui é o seguinte: a mistura dos pigmentos do lápis de cor ela não se dá de uma forma tão efetiva quanto em outros meios. Claro que também depende do tipo do lápis de cor que vocês compram, né? Tem uns que misturam melhor, outros pior, mas a questão é que nunca vai ser igual ou tão efetivo como uma tinta óleo ou até lápis aquarela. Por isso que um certo cuidado sempre é necessário na hora de botar cor utilizando o lápis de cor, porque uma cor pode acabar também substituindo a outra. Se eu faço uma cor de base, depois eu ponho com mais força uma cor por cima, não significa que essa cor que vem por cima ela vai necessariamente se misturar com aquela que está embaixo. Claro, novamente, tudo depende da qualidade do lápis de cor que a pessoa está usando. Mas o que acontece é que pode acabar tendo uma substituição da cor. Então, por isso, novamente, eu misturo as cores, eu vou avançando aos poucos, pego um lápis, pego outro de outra cor, volto para o lápis que eu estava antes e vou construindo dessa forma. E claro que essa é a minha técnica, eu acho melhor fazer desse jeito. Claro que tem pessoas que podem arranjar um método diferente para fazer e ter um efeito muito bom ou melhor do que aquele que eu estou tendo aqui. Agora para as áreas de sombra eu vou começar a colocar um tom de azul, então eu vou começar a misturar esses verdes junto com um azul mais escuro e isso vai me ajudar a intensificar um pouco mais a coloração desse verde, deixando ele mais escuro junto do azul. E em todas essas áreas de sombra eu vou continuar aplicando esse tom azulado, inclusive nas áreas onde tem pele, só que aí eu faço de uma forma um pouco mais suave também. Se lembrem de ter um bom controle da intensidade da pigmentação, porque isso pode deixar tanto a pintura de uma forma interessante ou pode deixá-la com um tom barrento, assim, uma cor que não é desejada. Esses tons assim barrentos ou lamacentos, sei lá como é que vocês querem chamar eles podem acabar sendo gerados quando a gente começa a misturar muita cor sem saber aquilo que está fazendo. Então não tem problema a gente utilizar praticamente todas as cores da roda de cores no mesmo local, contanto que a gente tem esse controle da pigmentação para dar destaque a uma a mais. E lembrando que quanto mais ela se mistura, mais escura elas vão ficando. E no caso de ficar pegando cores opostas na roda de cores, o que acontece no sistema CMYK é que a gente vai escurecer e trazer tudo isso muito mais perto do cinza, então fica muito mais fácil criar essas cores lamacentas aí. Quando eu misturo o azul com o laranja, que são praticamente opostos na roda de cor, eu sempre tento dar mais destaque para uma dessas cores. Porque caso eu coloque muita pigmentação dessas duas cores, elas vão acabar se cancelando, gerando esse cinza lamacento aí que eu estava comentando. Quando eu estava fazendo a pintura desse desenho aqui, eu descobri que eu fiz um erro brutal, que foi o fato de eu deixar essa folha diretamente em cima da minha mesa, então vocês estão vendo talvez uma textura ali na pintura do lápis, e é por causa da textura da mesa.
E é por isso que a cor não está preenchendo de uma forma muito boa a folha. Então, para eu corrigir isso, eu teria que estar fazendo várias camadas, várias vezes, ou até pressionando mais o lápis. Mas isso é uma coisa que eu decidi não fazer, porque ia levar muito tempo para eu acabar concluindo esse desenho aqui. Agora que as cores já estão praticamente colocadas, eu vou começar um processo de line art para dar mais contraste no desenho, até porque eu tentei usar o lápis preto e por causa desse erro que eu cometi aí de colocar a folha diretamente em cima da mesa, acabou pegando a textura dela, as regiões ficaram meio vazias com branco, outras mais preenchidas, daí acabou gerando um efeito não tão legal. Então eu acabei utilizando um pouco mais do que o planejado, a caneta de finalização, e isso também já mostra para vocês como o contraste gerado pela cor preta do sistema CMYK ele é bem importante no desenho. E claro que aqui também tem uma questão de estilo meu no desenho, né? Então galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que quem não conhecia isso tenha aprendido alguma coisa, e quem tinha dúvidas eu tenha conseguido esclarecer. E obviamente aqui eu mostrei mais a teoria desses sistemas de cores em si, né? A teoria de cores de forma geral ela é infinitamente mais ampla que isso. Aqui a gente não falou nem dos caminhos visuais, como é que as cores se comunicam entre si. Também tem a questão do sistema HSV, né? O Hue Saturation Value, matiz, saturação e valor, que também é um outro sistema muito utilizado para encontrar cor, bastante utilizado na parte de pintura digital e várias outras coisas que envolvem esse tópico de forma geral. Então, se alguém tem qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários que eu sempre tento ler e responder o quanto antes. E para quem está curtindo os vídeos aí do canal, acha útil, aí lembra de se inscrever para acompanhar de forma melhor, que isso também me ajuda bastante aqui. Então, para esse vídeo é isso aí, galera. Valeu e fui!